Hola, buenas noches amigos de todo Bolivia, bienvenidos a la Red TV Show para poder ver un programa más de Vladi al vivo conversando con las estrellas. ¿Y qué estrella es la que tenemos el día de hoy? Porque es uno de los grandes íconos de la televisión brasileña. ¿Qué figura más importante que ha sido? Desde las épocas de los 80s lo hemos visto en producciones memorables como Tieta, Imperio, La Indomable y recientemente en el papel de Miguel Nasser haciendo Huérfanos de su Tierra, una telenovela que ha dado muchísimo que hablar y que ya está nominada inclusive al premio Emmy Internacional este mes de noviembre. Vamos a recibirlo como se merece. Y él, como es un actor brasileño, pues no habla español, así que vamos a hablar portugués con él y le vamos a decir boa noite, Paulo Betti. Tudo bem? Boa noite, Vladi, ao vivo. Muito prazer em estar com você aqui, uma ocasião especial de me dirigir ao povo da Bolívia, né? Nesse momento tão especial pelo qual a Bolívia está passando. Quero dizer que todos os pensamentos nossos brasileiros são no sentido de uma grande alegria de ver essa manifestação democrática que o povo boliviano deu votando nas urnas maciçamente. Parabéns a vocês. Parabéns, Vlad. Muito prazer estar aqui com você nessa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado. Realmente, a gente somos países irmãos, não estamos um do lado do outro aí. Só que, bom, para nós é um grande prazer ter figuras da sua talha, né, nesse sentido, porque você é aquela pessoa que a gente viu a vida toda. Eu comecei a assistir novelas e o Paulo Betti já estava lá fazendo sucesso com esses personagens incríveis. Eu até lembro, olha a minha memória, Paulo, olha a minha memória como ela é boa. Eu começo lembrando de uma novela que para você já foi um grande sucesso, chamada Os Imigrantes, que você esteve em 2 temporadas. Lembra desse personagem? Sim, André Amadeu. A novela Os Imigrantes, ela foi muito importante, ela ficou muito tempo no ar. Tanto que você disse 2 temporadas, eu creio, olha, acho que nós ficamos 2 anos, eu não me lembro, mas assim, eu comecei pequeno, quer dizer, meu personagem era um menino, depois ele vai até ser governador do estado de São Paulo, numa época, ele se candidata a político. Eu cheguei a gravar uma cena nessa novela com o ex-presidente Jânio Quadros. Ele fazia o papel dele próprio, né? Quando o meu personagem era um deputado federal. Bela lembrança sua. Eu gosto muito dos Imigrantes. Foi um belo trabalho. A história era muito boa, a história do Benedito Rui Barbosa, o mesmo autor do Pantanal e de grandes sucessos da televisão brasileira, Benedito Rui Barbosa. E boa parte do tempo que eu trabalhei, a novela também era escrita por uma grande poeta, muito amiga minha, chamada Renata Palottini. Renata Palottini foi também diretora da Escola de Artes e Dramática da Universidade de São Paulo, uma pessoa incrível. Ela escreveu também uma parte. E quem dirigia era o grande Abu Janra, era o grande Abu Janra que era o diretor. Que loucura, Paulo. São uma história que fica na dramaturgia brasileira como um grande trabalho. Teve muita gente que começou com essa novela e que é bom lembrar, porque é uma das novelas que não foi da Globo, foi da Bandeirantes, mas mesmo assim foi exportada pelo mundo e as pessoas ainda lembram, pelo menos a minha geração lembra. Só que para nós também teve outros trabalhos que vieram logo depois, que começaram a mostrar você em faces completamente diferentes, fazendo, alguns casos, fazendo comédia, outros fazendo drama, novelas como Corpo a Corpo, Vereda Tropical, Tranças e Caretas, todos grandes sucessos dos anos 80. Vamos relembrar um pouquinho disso? Vamos? Nossa, olha só. Voltando só um pouco nos Imigrantes, o que era uma grande ideia da novela é que falava dos imigrantes, assim como Órfãos da Terra fala. Falava dos imigrantes, só que Órfãos da Terra fala dos não imigrantes, mas dos exilados, né? Dos banidos, dos que estão fora de suas terras, né? Agora, os imigrantes tinham então tinham os italianos, tinham os espanhóis, tinham os portugueses, tinha os japoneses, então era muito interessante a história.
Mas essas novelas... Além disso, são as comunidades mais grandes no Brasil, não é? São as comunidades mais grandes no Brasil, realmente. As 4 que você citou. A comunidade italiana. Logo depois, também, quando eu fiz Vereda Tropical, era também uma família italiana, né? O Gianfrancesco Guarnieri era o personagem que era o dono da cantina, junto com a esposa. Eu era um dos filhos, não é, dele. Era muito boa a história. Era muito boa. Transas e Caretas. Irmão do Mário Gomes, não é? Irmão do Mário Gomes, é. O Mário Gomes era um grande sucesso. Eu entrevistei, há poucos dias atrás, eu entrevistei a Maria Zilda e a gente falou muito dessa novela. Foi uma novela muito importante. Para mim, pelo menos, foi. Eu gostei muito. Aí eu lembro muito bem. E essa novela... e Caretas também foi um grande sucesso. Transas e Caretas era dirigido pelo nosso querido José Wilker. O Wilker era o diretor de Transas e Caretas. Eu me lembro perfeitamente quando... Também. Foi o Wilker que me convidou para fazer essa primeira novela na Globo. Eu estou me dando conta disso agora, porque a primeira novela que eu fiz na Globo foi Transas e Caretas. E foi o Wilker que me convidou, porque eu lembro que tinha o diretor do núcleo, era o Paulo Biratã, mas o Wilker era o diretor da novela. Então foi o Wilker que me chamou para a televisão. Gozado, né? Essas lives, essas entrevistas, às vezes fazem a gente embarcar num processo psicanalítico, de alguma maneira, onde a gente vai se lembrando de... A história vai se... você entende? Vai se completando. Vai tomando forma, né? Pequenos vãos, porque a história, a nossa história pessoal, né, a nossa memória, é como um novelo, né? Quanto mais você vai puxando, ela vem e você vai se alimentando, porque daí você lê um livro, porque aí você conversa com alguém como o Vlad, que vai puxando essa memória, né? Ah, que legal, Paulo, porque realmente você tem tantos personagens que se a gente ficasse aqui 1 hora e pouco, não ia dar tempo para falar. É por isso que eu falo assim de 3 em 3, porque realmente cada um deles você deu um jeito muito especial e você foi chamando muito a atenção dentro e fora do Brasil. Eu te falo isso porque eu praticamente só vivi 1 ano no Brasil. O resto eu vi de fora, quando as novelas começaram a ser exportadas pela Globo e elas chegaram na América Latina e era aquela loucura, né? Eu prefiro assistir em português. Para mim, que eu já sei a língua, é muito mais fácil. Além disso, eu sinto que quando você traduz uma novela, faz a dublagem, perde alguma coisa aí. Mas é normal, né? Porque não dá para fazer uma tradução literal do que vocês falam, com as gírias que vocês falam, com as coisas que são bem brasileiras, que de repente na dublagem vão se perdendo. Mas tem outras novelas, como Transas e Caretas, que falava do futuro e tudo isso, né? A referência do Wilker, do Reginaldo Farias e toda aquela história com a Natália do Vale e tudo mais. Então, foi uma história muito bonita e muito futurista para 1984. Eu amava essa novela. Eu lembro muito que meu personagem era um pintor, ele pintava, né? Dirceu. Ele era apaixonado pelo personagem da Natália do Vale, mas ele era um pouco cafajeste, assim, não era um cara muito correto. É isso que eu me lembro. Eu me lembro que tinha um robô, que era um personagem, e dentro do robô ficava um anão. Era um atorzinho anão que ficava dentro do robô o Wilker sempre se referia, o Wilker ele gostava desse anão, ele brincava com esse anão, ele estava muito integrado no elenco. Essa novela foi muito boa, eu gostei muito dessa novela. Eu sempre desconfiei disso, eu sempre falava para os meus amigos, deve ter uma pessoa lá dentro, não pode ser um robô real, tem que ter alguma coisa aí, porque para aquela época falar de robôs e tudo mais, aquele apartamento futurista e tudo que o Wilker representava com essa personagem, né, que era o oposto do irmão e toda essa história, mas foi uma história muito divertida, eu amei. Mas a década de 80 fechou com um personagem seu
Nossa, Paulo, essa novela ninguém vai esquecer. Tieta, o Timóteo de Tieta de 1989. Que personagem é esse? Lembra disso? Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou assistindo de volta no Globoplay. A Tieta agora. Que legal. Que legal, é. Era muito emocionante, né? Eu fiz a novela com, vamos dizer assim, ligado numa tomada, como se fosse ligado numa tomada. Era um momento muito envolvente. Eu estava fazendo a novela fazia muito sucesso de audiência, né? O personagem tinha uma coisa muito boa, o Timóteo, e queria ir para São Paulo. Ele era aquele cara do interior, né? Que sonha com a cidade grande, né? E nisso eu sou muito parecido comigo, não é? Que eu não sonhava em ir para a cidade grande, aliás, né? Mas acabei saindo do interior, fiz aquela trajetória da roça para a cidade, né? E o Timóteo era assim, ele tinha bordões, conforme nós dizemos nas novelas, né? Que eram xistes, não? Frases que eram engraçadas. Ele tinha um gesto, sim, ele era todo detalhista, né? Era um homem muito certinho, todo, né, dono de um armarinho, né? Eu tinha em cima da mesa do armarinho um objeto que era um objeto de marcenaria artística feito pelo avô da Eliane Giardini, com quem eu era casado. Sério? O avô da Eliane tinha feito um galinho, assim, onde você colocava a tesoura, e eu colocava isso em cima da mesa. Então, os câmeras sempre pegavam esse galinho e era a conexão com o avô da Eliane, que estava assistindo e que ficava feliz. A gente traz para a interpretação, a gente traz algumas coisas assim vamos dizer assim, de componentes, vamos dizer, disparadores emocionais, entende? São coisas que você pega, você toca e imediatamente dispara vamos dizer, uma energia assim emocional que acaba ajudando os personagens. Eu, por exemplo, guardo aqui na gaveta esse objeto, né? Acho que... Como que chama em português isso? Isso chama peão. E na Bolívia? Peão. Trompo. Peão e na Bolívia? Trompo aqui. Trompo. O trompo, sim. Então, que legal. Sempre tem algum objeto, alguma coisa que nos aproxima, vamos dizer assim, de uma sensibilidade, né? Que na hora que você vai fazer os personagens, são as técnicas de interpretação, né? Que os atores vão adquirindo aos poucos, não é? E Timóteo estava com uma energia muito grande, porque eu estava fazendo a novela, ao mesmo tempo eu estava envolvido com a campanha do Partido dos Trabalhadores, e eu acreditava e estava naquele momento eu sempre fui de levantar bandeira, de participar e tal, e foi muito forte naquela eleição. Foi a primeira eleição democrática no Brasil depois de 25 anos de ditadura. Então era uma eleição muito, né, era assim, dois partidos fortes, né, a classe dominante representada pelo Collor e a classe trabalhadora representada pelo Lula. Então eu estava com essa energia também. E fora isso, eu estava no melhor lugar para um ator, que é o palco do teatro. Quando você fazia muita coisa naquela época. Eu estava fazendo uma peça ao mesmo tempo. Olha que coisa, né? Muita coisa, Vlad. Paulinho, vamos fazer um break, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Fica aí, porque cuando retornemos vamos a estar hablando de la década de los 90, de telenovelas muy importantes en la carrera del señor Paulo Becci. Hablaremos de La Indomable, hablaremos de Piedra sobre Piedra, hablaremos también de La Próxima Víctima, todas novelas exitosas. ¿Y saben quién estuvo ahí? El señor Paulo Becci, nuestro invitado del día de hoy. Con esto les decimos que ustedes también pueden ver a través de nuestras redes el programa, al igual como lo están viendo por la Red TV Shop. Señores, ya volvemos.
Así es, mis amigos, hoy en Vladi al Vivo tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida por ustedes y por nosotros también, el actor brasileño Paulo Betti, quien está prácticamente recorriendo algunos de los personajes más importantes de su carrera. La década de los 90 fue una década maravillosa y definitiva para este actor por telenovelas como Piedra sobre Piedra, como Mujeres de Arena, como La Próxima Víctima y obviamente La Indomable. Fueron algunos de los títulos más importantes y de eso vamos a hablar hoy con Paulo Betti. Paulo, a década de 90, nossa, cada personagem incrível. Olha o que eu tenho aqui preparado. Pedra sobre Pedra, o Carlão de 1992. O cigano. Sim, cigano, né? Ele era cigano, né? Ele não era cigano, ele se apaixonava por uma cigana. Ele era dono de um cabaré, uma casa noturna, assim, um lugar, né? Assim, uma espécie de boate, não é? Tinha um secretário chamado Adamastor, que era apaixonado. O Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel, maravilhoso, grande Exatamente, ator. Agora que eu lembrei. Você lembra? Ele fazia um personagem apaixonado pelo Carlão, mas era uma paixão interiorizada, ele não podia expressá-la, né? E o Carlão era apaixonado por essa cigana. Então ele queria se aproximar da cultura dela, dos rituais, das danças, de tudo, e do jeito de ser, né? Da sua aparência também. Então era muito interessante, grande personagem, amei fazer. Direção do Luiz Fernando Carvalho, e novela do Aguinaldo Silva, que foi o autor de novelas com o qual eu mais trabalhei. Eu fiz com Glória Pérez, fiz com Silvio de Abreu, eu fiz com Aguinaldo, eu fiz 5 novelas. 5? Nossa. Bastante. Bom, aí vem um grande sucesso do horário das 6 da tarde também, com a Glória Pires e um elenco maravilhoso. E você era o Vanderlei de Mulheres de Areia, em 1993. Que personagem, né? Wanderlei, como se fala. Wanderlei. Tá aí. Wanderlei. Que legal. Ele era o namorado mal da gêmea má. Porque a novela tinha uma situação muito interessante. Sim, ele era o namorado mau da gêmea má. Porque a gêmea má tinha um namorado bom e um namorado mau, pretendentes, né? E a gêmea boa tinha um namorado bom e um namorado mau. Olha quantas possibilidades, né? Os dramaturgos, realmente. Vlad, eu tenho que te dizer uma coisa. As novelas são... os dramaturgos brasileiros são muito bons, né? Acho que no Brasil conseguiu-se uma boa equação entre o texto escrito pelos dramaturgos, que eu considero assim a coisa principal, né? Se você tem um bom texto, uma novela interessante no texto, bem escrita, você já tem meio caminho andado, né? E no Brasil também temos uma bela tradição de interpretação também, né? Nós temos atores que têm muita cancha, né? Porque se produz muito. Você está dizendo aí, são décadas esses trabalhos, né? Mas eu fico dando conta quantos trabalhos a gente fez, e isso é uma coisa que fez esse contato da novela com o público ser tão orgânico, não é? Assim, o texto, a atuação. Essa novela Pedra sobre Pedra era dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, um grande diretor de novelas no Brasil. Então, e os atores eram fantásticos, né? Luísa Tomé fazia o papel da cigana pela qual o meu personagem se apaixonava. O grande amor do Carlão. Em 95 vem uma outra história do Silvio de Abreu, A Próxima Vítima. Lá você foi um detetive, mas em 97 vem um personagem inesquecível, tão inesquecível da Indomada, que você repetiu esse personagem em O Sétimo Guardião, Ipiranga Pitiguari. Nossa, que personagem! Eu amava essa dupla sua com a Luísa Tomé. Você voltou
a fazer Paraíba, Sim, né? exato. Ele era o prefeito da cidade de Greenville Greenville. e ele era um homem, vamos dizer assim, como se fosse... ele era muito, vamos dizer, influenciado pelo inglês, pela cultura inglesa, britânica. Ele queria fazer a mão de direção, né, em Greenville ser uma mão inglesa. Então ele causa um grande congestionamento, né? Era um personagem que fazia muitos discursos, né? Também escrito pelo grande mestre Aguinaldo Silva, sendo que A Próxima Vítima e Vereda Tropical, esqueci-me de dizer que eu fiz 2 novelas com Silvio de Abreu. Silvio de Abreu é um dos mestres também da dramaturgia, né? Da escrita das novelas no Brasil. Escreveu inúmeros sucessos e é um mestre realmente. Então eu fiz 2 novelas com o Silvio. A Próxima Vítima, Vlad, quando passou o último capítulo, o Brasil inteiro parou. Foi uma Sério? coisa fantástica. O último capítulo foi praticamente ao vivo, né? Porque o Silvio e a direção cuidaram de que ninguém soubesse de nada, e a última cena foi praticamente gravada na tarde que foi ao ar. Em secreto. E aí Em secreto. parou o Brasil, A Próxima Vítima. E o assassino era o Cécio Tirré, que fazia o papel, que infelizmente nos deixou há poucos dias atrás. Há poucos dias. Cécio Tirré fazia. Isso, E eu fazia o papel grande do ator. detetive. Eu fazia o papel do detetive Olavo, né? O detetive Olavo, Bom, exatamente. mas aí você... Detetive Olavo. Ele usava uma capa e era uma homenagem ao detetive do seriado americano. Esqueci agora o nome do ator que a gente gostava. Ele era um ator que tinha um olho de vidro. Ele tinha um olho de vidro. E aí, quando perguntavam para ele como foi que ele tinha composto aquele personagem, ele falava que tudo que ele fazia era no sentido de disfarçar que ele tinha um olho de vidro, para que o público não percebesse. Isso era o principal. E o segundo lugar tinha que ter uma capa, porque ele era um detetive. Detetive Columbo. Detetive Columbo. Peter Falk. Há quantos Peter anos? Falk. Peter Falk. Acho que era... eu lembro. Peter Falk, sim. É o nome correto. Exatamente, acho que é esse o nome dele. E ele fazia, então, eu propus assim para a direção. Eu lembro que no começo o Silvio se preocupava muito, não gostava muito, porque achava, e era realmente, muito, vamos dizer assim... Inglês? Muito... quase caricato, né? Levando para o humor. Silvio sempre queria que eu me controlasse no humor. E ele tinha razão. Eu sempre tive essa tendência de fazer as novelas, dar alguma característica humorada para os personagens. Eu sei disso. E vamos falar depois, justamente, já que você falou disso, depois do corte comercial, a gente vai falar desse personagem inesquecível que é o Theo Pereira, com certeza de Império, e de outros personagens que se sumaram na década de 2000, así que espere ahí que a gente volta. Señores, ya volvemos. Paulo Becci, nuestro invitado del día de hoy. Estamos recorriendo algunos de sus personajes. Vamos a hablar también de su participación en la telenovela Imperio, en Huérfanos de su Tierra, la novela que recientemente terminó en Bolivia, y obviamente algunos otros personajes que se han sumado a la carrera de este impresionante actor de Brasil. Ya volvemos. Hoy nos visita en Vladi al Vivo el actor brasileño Paulo Becci. Estamos recorriendo su carrera de forma impresionante con algunos de los personajes más grandes. Y como les había dicho al comienzo, él tiene innúmeros personajes. Miren la cantidad de veces que ha participado en telenovelas que sí hemos visto en nuestro país, como Paraíso Tropical, Siete Pecados, Lado a Lado, y el año 2014 una novela que no podremos olvidar con un personaje que se encargaba de hacer chismes con todo el mundo. Chismes pues de aquellos que se llegaban a las redes sociales. Él era un bloguero, el bloguero Theo Pereira. Y para hablar de Theo Pereira, nada mejor que su intérprete hoy con nosotros, Paulo Becci. Inesquecível, vamos dizer assim, já? Theo Pereira, de Império.
uma novela que aqui foi muito, muito, muito boa. Olha só! Que personagem, Paulo. O ator gosta de fazer, às vezes nós somos, a gente fica escravo dos personagens, né? Esse personagem foi muito forte e ele faz as pessoas rirem. Toda vez que eu faço os gestos, o tipo caricato, né, do personagem, as pessoas riem. E isso foi muito divertido, porque eu andava pelas ruas aqui no Rio de Janeiro e os garis que recolhem o lixo, não é, a basura, né, eles acenavam, eles brincavam. No fundo, eles estavam, vamos dizer, fazendo xistes comigo, né? Então, eu repetia. Foi um personagem muito... E mostrava, de uma certa maneira, esse lado maldoso de uma certa imprensa, vamos dizer assim, né? Não é bem imprensa, mas das possibilidades de maldade que começavam ali, já era um momento que estavam começando, né, a aparecer essas maldades do meio da internet, né, das redes sociais, né? Isso é... O José Maier que diga, né? Como ele sofreu nas mãos do Theo Pereira. Sim, porque o Theo Pereira era apaixonado por ele, né? Então tinha ciúmes, né? Enfim, era muito boa também a trama, né? O enredo do Aguinaldo Silva, né? E esse personagem realmente foi marcante para mim, gostei muito de tê-lo feito. Que bom, eu acho que um dia tem que ter uma, não sei, eu estou propondo uma possibilidade, de repente aparecer o Theo Pereira fazendo uma, sei lá, tendo seu próprio show, junto com o Félix de Viver a Vida e junto com o Cro de Fina Estampa. Já pensou que ia ser isso aí? Esse programa ia ser um sucesso. Muito interessante. E o Marcelo Serrado. Exatamente, o meu personagem poderia talvez estar entrevistando eles dois, né? Digamos que ele estivesse sendo entrevistando os dois num programa assim, ao vivo, né? Mas eu não sei que ponto que hoje o humor, não sei, aquele tipo de humor que fazíamos ali ele era maldoso, né? Ele era exageradamente maldoso, né? Era muito interessante aquele personagem, foi muito divertido. Que legal. Bom, mas agora vamos falar dessa novela com tanto sucesso que está sendo nomeada ao Prêmio Emmy Internacional no mês de novembro, Órfãos da Terra, que acabou faz pouco tempo aqui nesse país, com muito sucesso no horário das 2 da tarde. E lá você estava aí como Miguel, né? Fazendo par de novo depois de muito tempo com a Eliane Jardine, que muita gente comentou essa volta, quer dizer, artisticamente de vocês a trabalhar juntos, né? Numa novela. Foi realmente uma coisa foi muito bom a gente estar junto, né? Porque nós tínhamos acabado de fazer um filme juntos, sabe, Vlad? Nós fizemos um filme chamado A Fera na Selva, que também está no Globo, está no Now da Globo, aquele canal da Globo chamado Now. Está na Apple TV também. Mas, enfim, nós tínhamos, Eliane e eu, feito A Fera na Selva. E aí foi uma alegria nós estarmos juntos, né? Porque Eliane e eu temos 2 filhas. Então, tínhamos muito assunto familiar, né? Nós temos muitas histórias, nós somos casados 25 anos e soubemos, vamos dizer assim, administrar de uma forma bastante boa, né? Com muito afeto, nossa separação. Eliane e eu tivemos uma separação muito... Né? Separação sempre é dolorosa, mas acho que a gente soube... Foi bom para Eliane, né? Foi bom para mim, nós vivemos 25 anos juntos, olha que história, né? Então, sempre que há a oportunidade de a gente trabalhar junto, eu vejo com muita alegria
trabalhar com a Eliane. Eu gosto muito, porque, primeiro que a gente se entende muito bem, né? Como atores, né? Ela como Ela é atriz, uma eu como ator, grande atriz. ela é uma grande atriz e ela me ajuda, ela me provoca, ela me estimula a fazer melhor, né? Nós somos bons parceiros. Gostei muito de fazer essa novela, principalmente por estar trabalhando com a Eliane e também pelo tema, né, que dizia dos refugiados, né? Uma Refugiados. história de você estar num lugar que não é o seu e de que forma você pode ser agredido, de que forma você pode ser, vamos dizer assim, sofrer, né? Como indesejado naquele país, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que temos que ter é acolhimento para quem vem de fora, né? Quem vem Exatamente. viver no Brasil vem por algum motivo, né? Está escolhendo estar aqui de uma certa maneira. Não sei, esse meu pensamento, talvez até meio ingênuo, mas é o que eu penso, que a gente deve receber bem os órfãos da terra, como se fala, huérfanos. Huérfanos, los huérfanos de la tierra, Huérfanos, huérfanos de su tierra. huérfanos de la tierra, huérfanos de su tierra, né? De su tierra, sí, así. Foi com É esse muito nome que a bonito novela o chegou na título, América Latina. Né? é Mas é muito muito bonito bonita. A esse novela título. foi um grande sucesso, fez muito, muito, muito. O pessoal comentava muito aqui, então, para as pessoas que estão assistindo agora essa entrevista, ver você falar disso, um ator que, como digo, já é uma referência de muitos anos na televisão e, de repente, dando essa entrevista para o povo boliviano, nós ficamos muito felizes, né? Dessa troca, desse fato de você nos contar coisas que de repente a gente não viu na TV, mas só quem viveu a experiência sabe disso. E Paulo, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Eu sei que tem muita coisa que a gente não deu para falar. Você também é diretor, é cineasta, faz teatro, faz muita coisa que de repente aqui não chega. Essa parte a gente não conhece, mas eu quero falar para las personas, decirle a las personas que él no solamente hace televisión, ha hecho mucho cine, ha hecho mucho teatro, es director, ha sido actor de muchas obras importantes también. Entonces, todas esas cosas son parte del currículum de nuestro invitado de esta noche, pero no tenemos el tiempo como para poder desarrollar todo eso. Paulo, muito obrigado, um prazer conversar contigo essa noite. Eu sei lá, eu fico assim, sou fã, não, sou suspeito porque eu sou muito fã de você e de muitas pessoas lá que eu cresci assistindo novelas do Brasil, então para mim eu fico, sei lá, não sei nem dizer como, mas eu estou muito feliz. E você é de onde, Vlad? Onde você nasceu? Aqui, em Bolívia, aqui. Sim, e aprendeu a falar português vendo as novelas? Não exatamente. Por um lado sim, por outro lado não. Eu nasci numa cidadezinha chamada Guayaramerim, que é fronteira com a Rondônia. Então, quando eu era criança, o único canal que a gente pegava lá era a Globo. Aí eu já comecei o meu ouvido começou a praticamente a sentir como uma segunda língua para mim. Só que eu fiquei lá até os 11 anos. Depois eu vim para Santa Cruz, que é uma outra cidade mais grande de onde a gente está fazendo entrevista agora. E já ficou mais difícil eu colocar em prática tudo isso. Mas aí eu comecei a assistir a televisão e a pegar as gírias, tudo isso que era novo, que ia se incorporando com o passar dos anos. E eu tento falar da melhor forma possível, gramaticalmente bem, mas tem vezes que eu me enrolo, tem palavras que não me chegam assim tão rápido, mas pelo menos eu acho que dá para o gasto, né? Hablas muy bien. Você, Muchas perfeito. Eu gracias. só queria lembrar que a novela Órfãos da Terra era escrita por duas mulheres, a Thelma Guedes e a Duca Rachid, duas mulheres. Sim. Então, isso também era uma coisa que o tema, duas mulheres escrevendo. Mas olha, Vlad, eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar com o povo da Bolívia, dizer da nossa amizade,
da nossa alegria de ter vocês como povo irmão nosso. E eu não me arrisquei a falar na entrevista, mas eu, às vezes, falo um pouco de portunhol selvagem. Portunhol ¡Qué bueno! selvagem. Pero tú Isso te tienes que arriesgar, ¿te das cuenta? Te tienes que arriesgar, no hay problema. Sí, arriesgar. Sí, con mis amigos paraguayos que son de la cartolería, son poetas Ajá. interesantísimos. Eles dicen que debemos acreditar que estamos hablando español. E se acreditamos, mesmo que estejamos falando portunhol selvagem, fica mais compreensível. Y más divertido también, ¿no es cierto? Bueno, este fue Chao, Paulo Brad. Betti, nuestro invitado de hoy. Gracias, Paulo, por la oportunidad. Qué bueno poder tener a figuras como vos y obviamente poder saber que están ustedes tan cerca de nosotros de esta forma y que la televisión nos ha dado la oportunidad en esta época de tener una figura como él y como todas las personas que hemos ido entrevistando. De esta forma me despido deseándoles buenas noches y mañana nos volvemos a ver como siempre por acá, por la Red TV Shop.